Olá, é com muita alegria que eu participo desse Dante Di. Agradeço muito o convite e hoje eu vou trazer para vocês um trechinho de um autor que é razoavelmente conhecido no Brasil, embora essa obra da qual eu vou ler esse trecho não seja tanto, né? Eu estou me referindo à Odisseia do Kazantzakis, né? Nico Kazantzakis, acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Sobretudo por conta do Zorba, o grego, né? Um livro que foi inclusive filmado, tem a cena famosa do Anthony Quinn dançando, né, ele na personagem Zorba dançando ao fim do filme, né, e é conhecido no Brasil também esse autor por conta do Cristo Recrucificado, o Pobre de Deus, né, que conta a vida de São Francisco, né, o próprio Zorba, o grego, né, o Testamento é o Greco, que foi traduzido pela Clarice Lispector, né, então ele como autor é razoavelmente conhecido no país. Já o poema A Odisseia não é tanto, e eu acho que vale a pena contar um pouquinho da história. Né? A Kazantzakis ele não só traduziu para o grego moderno a Odisseia de Homero, como ele compôs uma Odisseia própria. Né? Ele compôs o que ele chamou de uma sequência da Odisseia de Homero. Né? Então, ele pega a personagem de Odisseu, né, que é uma personagem muito kazantzakiana, digamos assim, né, muito nietzschiana. Né? Ele é um misto de navegador ancestral grego, o lobo do mar, aquele herói Zaratustra nietzschiano, né, mas moldado com cores e inspirações gregas por Kazantzakis, né, ele pega esse amálgama de várias experiências, de várias memórias e coloca como um Odisseu que não quer ficar em casa. Né. Ele começa a sua Odisseia exatamente a partir do momento de onde Homero terminou a dele. Esse poema de Kazantzakis, essa Odisseia, nessa sequência moderna, ela levou mais ou menos 15 anos para ser produzida. Né? Ele começou a redigir mais ou menos em 1923 e publicou em 1938. Né? E até onde eu sei, não tem tradução para o português. Né? A história da produção desse texto é muito interessante, diz muito sobre o autor, diz muito sobre como ele pensa a vida, né? Sobre o seu misticismo, sobre uma série de questões. Né? Lá no livro O Testamento ao Greco, né, o penúltimo capítulo é justamente sobre a gênese dessa Odisseia. Né? E ele conta ele traz uma passagem muito impactante assim para quem lê, né? Diz ele Kazantzakis que estava retirado em Creta, né, a sua terra natal. Ele é de Iráclio, na cidade de Creta. Inclusive está a tumba dele, né, em cima das muralhas, um lugar belíssimo, apesar de, né, enfim, é uma tumba, né. E ele disse que ele estava retirado em Creta, numa casa isolada, à beira-mar, né, e ele passou muito tempo, durante quase, né, vários períodos do ano, tentando escrever, rascunhando, e nada vinha e não conseguia, e ele meditava, ele rezava, ele ia no mar, tomava banho, fazia N coisas e, né, os versos não vinham, não ficava do jeito que ele gostaria. E ele disse que um belo dia, né, depois de passar por todo esse tormento, né, ele se senta à mesa para redigir e ele começa, né, a prestar atenção nas ondas do mar e começam a descer lágrimas, né, depois de todo aquele parto, né, todo aquele trabalho de parto monstruoso na própria cabeça. Ele começa a prestar atenção nas ondas do mar, o barulho das ondas batendo nas pedras, né, as lágrimas começam a rolar dos olhos dele no mesmo ritmo e os versos começam a sair da sua mão, né, no mesmo, na mesma velocidade, numa mesma proporção, alguma coisa assim. Quer dizer, tem uma confluência quase que perfeita entre natureza, né, criador, né, e a palavra criada, que por sua vez também cria. É uma cena belíssima no Testamento ao Greco, que vale a pena ser conhecido. Enfim, ele passa, né, um bom tempo, como eu falei, 15 anos gestando esse poema, que vai resultar em nada menos do que 33.333 versos, né, todos eles com 17 sílabas poéticas de 8 acentos. Né, é uma obra monumental. Né, e diz muito sobre o autor, né? O próprio número de versos, né? 33.333, tem a ver com o misticismo
associado ao número 3, né, o misticismo na cultura, no pensamento indo-europeu como um todo, tem a ver com o fato de ser metade de meia, 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 né, tem a ver com o fato, né, de vários elementos ligados à trajetória e às crenças, ao pensamento dele próprio, Kazantzakis. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, isso fica para um outro. E o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês é que esse Odisseu de Kazantzakis, né, assim como o Odisseu de Dante, no canto 26 do Inferno, ele é um pouco diferente do Odisseu, da Odisseia de Homero. Né? Só para contextualizar rapidinho. Na Odisseia de Homero, o Odisseu tem um único objetivo em mente, que é voltar para casa. Ele passa por diversas aventuras, né, mas ele sofre, né, ao passar por essas aventuras, né, e o único objetivo dele é voltar para casa, né, e se recolocar como rei de Ítaca. O Odisseu de Dante, né, e o Odisseu de Kazantzakis, não. Né, são odisseus, digamos assim, né, que voltaram para casa, mas que não querem ficar em casa. Né? O Odisseu de Dante, todo mundo se lembra, ele é um Odisseu que se lança ao mar, atravessa as colunas de Héracles, né, o Estreito de Gibraltar, e se lança no meio do Oceano Atlântico. Né? Esse Odisseu de Kazantzakis, ele chega em casa, ele chega a Ítaca, mas muito rápido ele percebe que passar 20 anos fora de casa teve um preço. Né? Ele reencontra uma Ítaca muito diferente, né? Seu próprio filho, Telêmaco, né, começa a conspirar contra ele, por exemplo, né? Penélope não é mais a mesma Penélope, e ele percebe que a própria Ítaca, né, é uma grande máscara da morte, né, é a expressão que o Kazantzakis usa, né, assim como Calypso, assim como Circe, né, são máscaras da morte, são faces da morte que querem reter o herói junto de si. A própria Ítaca, né, a perspectiva de envelhecer em Ítaca, de apodrecer envelhecendo em Ítaca, para ele, Odisseu, não basta mais. Ele percebe, né, ele usa a frase, né, minha pátria é o exílio, né, minha pátria é o mar, eu preciso continuar navegando. Então, muito rápido, já no canto primeiro dessa Odisseia de Kazantzakis, ela tem 24 cantos, assim como a Odisseia de Homero, né, já no canto primeiro, né, ele, Odisseu, se dá conta de que ele não pode mais ficar em casa. No canto segundo, né, o trechinho que eu quero ler para vocês é do canto segundo, logo desse início. No canto segundo, ele enterra o pai, né, Laertes morre na sequência de Kazantzakis, ele enterra o pai. Junto de alguns amigos que Odisseu reúne para isso, né, amigos que parecem muito, né, lembram muito no jeito de se portar, no jeito de falar com os Kleftis, né, os heróis, bandidos, heróis da resistência grega, na independência, né, esses amigos, eles constroem uma embarcação para que eles possam depois ganhar um mar e fazer a viagem que Odisseu tem em mente. Né? Quer dizer, ele quer viajar até o final da vida. Inclusive, nessa Odisseia, já dando spoiler, ele vai morrer. Né? O poeta vai narrar a morte de Odisseu. Enfim, eles vão sair para o mar, vão provocar uma revolução em Knossos, vão para o Egito, Odisseu vai raptar Helena, né? Dessa vez ele rapta Helena, ela vai abandoná-la e tudo assim por diante. Ele vai encontrar várias personagens históricas e literárias também. Então, um jogo de sincronia, diacronia, história e literatura fantástico, né? Sem exagero do termo, ao longo de todo o poema. Então, ele vai encontrar personagens que são a Capitã Menas, por exemplo, que é uma verdadeira alegoria do Dom Quixote. Né? Vai encontrar um pescador na África muito parecido com Jesus Cristo. Né? Vai encontrar o próprio Deus, inclusive, e falar com Deus no momento de meditação. Né? Mas o que me interessa para esse trecho, para essa leitura, desculpa, é um trechinho do canto segundo, está no meio do canto segundo, em que Odisseu encontra uma pessoa especial. Nessa altura do canto 2, Odisseu está com os amigos descansando, né? Eles acabaram de construir o barco já, e o poeta corta a cena para dizer que das muitas mulheres com quem Odisseu teria dormido ao longo das suas viagens, né, Kazantzakis abre uma espécie de janela para a retomada da Odisseia de Homero, né, claro, ele não só incorpora elementos, como ele cria sobre esses elementos, como ele amplia, como ele inverte sentidos, né, vai ficar
evidente daqui a pouco. Então ele menciona, né, que das muitas mulheres com quem Odisseu teria dormido ao longo das suas viagens, essas mulheres vêm a saber que ele está em Ítaca, né, e mandam para Ítaca os filhos com quem Odisseu teria tido com elas, né. E Odisseu, conforme ele vai recebendo esses filhos, ele recebe de modo meio frio, né? Ele indica um para trabalhar na lavoura, outro para trabalhar no estaleiro, outro para fazer, né? Cada um ele assinala para cada um ofício sem dar muita pelota, sem perder muito tempo em saber quem é filho de quem, por que está ali e qualquer outra razão, né? Mas uma pessoa em especial chega até ele, uma moça chega até ele e ele se encanta com ela. Há uma cena de reconhecimento mútuo. Depois do trechinho eu vou explicar o que essa cena significa, mas eu já adianto. Essa moça é filha de Calypso, para quem não lembra, não é nada disso não é nada disso que vocês possam estar pensando, né? Não diz respeito a nada que soe familiar. Calypso é uma deusa, né, com quem Odisseu teria passado 7 anos dos 10 das suas viagens de volta para casa, lá na Odisseia de Homero, né? Claro, lá ele ficou contra a vontade, ele não queria, diz o poeta, ter ficado com Calypso, né, mas ela, sim, queria tê-lo por marido e chegou, inclusive, a oferecer a imortalidade para ele, né? Falou, você fica comigo, né? E eu te ofereço imortalidade para a gente poder viver junto eternamente. O Odisseu diz não, ele recusa. Né? Na Odisseia de Homero, ele fala: eu quero voltar para casa, eu quero voltar para minha esposa e para o meu filho, eu quero voltar para Penélope e para Telêmaco, eu não quero ficar aqui com você. Né? E tem uma passagem no canto quinto da Odisseia, para quem quiser verificar, é uma passagem extremamente pungente, digamos, né, em que Calypso, depois de receber a ordem, né, de Hermes para deixar Odisseu ir embora, ela tenta convencê-lo, ainda é uma espécie de canto do cisne, né, ela tenta convencê-lo por todas as maneiras a ficar com ela fala dos perigos que ele vai enfrentar, né, mas não teve jeito, né, Odisseu, ele estava já, a sua vida, o destino estava traçado, para que ele voltasse a Ítaca e recuperasse seu reino. E é exatamente o que ele faz, né? Ele constrói o barco, volta para Ítaca e tudo mais. Enfim, a moça que ele vai encontrar nesse canto 2 da Odisseia de Kazantzakis não é ninguém menos, né, que uma filha que Odisseu teria tido com Calypso. Então, no final da leitura, eu comento o que esse trechinho diz e por que ele é tão importante, tanto como ligação com a Odisseia de Homero, quanto metapoeticamente. Ele é uma espécie, quase que uma chave de leitura dentro da própria Odisseia do Kazantzakis e para essa Odisseia. Muito bem, eu vou ler então um trechinho, né? Ele é curto, são mais ou menos 30 versos, depois, como eu falei, eu volto para comentar porque que ele é tão importante para o entendimento da Odisseia e porque que ele, né, claro, é tão impactante. Né? Mia mera sto croiale delino o atidulias kolnondas. Ti suvla giritsan, kia todrosio ta krasaskia travusen. Proveni arga, ki stati sti spigliac santi cora sopula. Gyrnai, chlomiazio, odoxaras, nadita matiata zafiria, tis calypsos to theocormino gai, che ti glauci matiatis. Tinachti, havepse tis malaches, husanganes plexudes. Taha apopia psilitheo corfica tevi che spedimo, qui Horacia glara, anantiazon das tonkyri apiloieti. Anisia Lydia, o Polyplanitus Polypatus Lyceas, Philopater amo, taxacusta, hortata gona tasso, semiavathias pilia meienise, tea xantomalussa. I floieres palames arpaxan togulo tocorasso, che a hortaga hadevan etrogantin driferi tussarca, mucanise glica sazoo varipo aleifin
tamorato, qui core iele os gargalizundan stin angatota mustachia, me pon apotheses tam dia to agapimeno crussos, crivit in nopsis tis palamistu, qui archis iachnana clei, Galatia acroiala, Pichtes stigmes, Kirithes stichiomenes, Stithia crustalomena anipnopa, metus di plus dragates, chiastras pu rovolum, qui blecum de mestis xantes plexudes, chiole milizi nichtam, os ginecos bathiomali amascali. Hara, sto athanato vathinero tu mytho argana razis, que saria riacacchia didima ocheros que o topos naculune, que o harondas saiero cotsufas to kitrino ranfito sto rematus glyca navutacae que nadrosologate. Fisai vorias, qui osante migdalias pridessum ton carpotus, peftum ithrimesis stodoxara, qui asprisum tamagliato, che ira xegnoiasti is indrofipu lendussen staiomata, qui fucrazondan to anastenagma, tua fendicunas migi, metis galanomatas talasas, ton erotiare frino. Nessa cena, então, né, os amigos estão numa caverna, né, descansando depois do que fizeram, e chega essa moça na frente dessa caverna, e o Odisseu começa a reparar no jeito do cabelo, no modo de olhar, né, principalmente no modo de olhar, na cor dos olhos. Ele pergunta, de onde você vem, né, menina? Ela fala, olha, eu nasci em cavernas distantes, né? E se você é realmente, né, o multi-errante, né, Polyplanetos, e o que sofreu muito, né, o Polípatos, são dois epítetos que remetem diretamente ao Odisseu da Odisseia, né? Se você é realmente essa pessoa, então eu beijo, né, eu me ajoelho e beijo teus joelhos, meu pai, né? E quando ela fala isso, Odisseu para, né? Ele para, ele não tem praticamente reação, né? A única coisa que ele consegue fazer é o quê? É abraçá-la, né? Como se fosse uma ternura única, assim, né? Uma coisa belíssima, né? Uma cena extremamente minimalista de tudo, né? Muito rapidinho, né? Ele abraça com uma ternura extrema, não fala mais nada, e o poeta descreve esse abraço de pai e filha, esse reconhecimento, né? Claro, para nós remete tudo que ele passou com Calipso na Odisseia de Homero, muito embora lá esteja mais sugerido do que provavelmente explícito, né? Uma vez que só tem um canto, em que é o canto quinto da Odisseia, em que, né, se narra diretamente Odisseu junto com Calipso, mas enfim. É uma cena belíssima, mas logo depois o poeta quebra e diz o seguinte: ah, que alegria poder ancorar nas águas imortais do mito, em que tempo e espaço correm como se fossem torrentes gêmeas, e a morte, como um pássaro preto, vem bicar e beber água dessas torrentes. Quer dizer, há uma ponte aí muito curiosa entre o que pensa o poeta autor Kazantzakis, né, o que pensa Odisseu, a gente não sabe, a menina desaparece de cena, né, a cena não tem mais continuidade, é só aquele momento minimalista mesmo, né, você não sabe se é o que pensa o poeta autor, se é o que pensa Odisseu, né, se é o que pensa o poeta se recordando da Odisseia, Odisseu se recordando da Odisseia, o poeta que se recorda de Odisseu, que se recorda da Odisseia, o poeta que se recorda da Odisseia, que se recorda de Odisseu, né, há várias leituras possíveis. Né, e o mais interessante, né, primeiro as águas imortais do mito, é óbvio, né, a chave de leitura por excelência dessa Odisseia de Kazantzakis, né, a ponte direta com a Odisseia antiga. Então o poeta acrescenta que o vento norte chegou, né, e as memórias elas tombaram como flores de amendoeira, né, e Odisseu voltou, entre aspas, a ser o que era, seus cabelos se embranquecem novamente,
e os amigos, né, que estavam descansando só puderam ouvir um som misturado entre os suspiros pesados, né, talvez de choro, talvez de recordação, talvez de saudade, talvez as dores da própria criação da Odisseia por parte de Kazantzakis, como eu disse no começo, né, esse poema que, né, ele escreveu com o próprio sangue, ele diz que, né, foi uma coisa, uma espécie de catarse ascética, digamos assim, ou ascese catártica, como se preferir, né? Os amigos ouviram, né, esse som indistinto dos suspiros de Odisseu, esses suspiros pesados, com o treno erótico das ondas do mar. Treno erótico é a expressão que o poeta utiliza, né? Deixa eu resgatar aqui no original, né? Tonerotiare treno, né? Treno, no grego antigo, é uma canção fúnebre, né? Erótico, não pode ser, um treno não pode ser erótico, né? Uma canção erótica não pode ser trenética, menos que estejamos falando de alguma forma de necrofilia, o que, salvo ledo engano, não me recordo de nada assim, né, no mundo antigo, quer dizer, a fusão perfeita entre alguma coisa triste e alguma coisa feliz, mas por parte das ondas do mar, ondas essas que são as mesmas, né, que o próprio Odisseu na poesia de Homero observava durante os 7 anos, né, que ele passou com Calipso, aquela cena famosa em que Calipso, né, queria ter Odisseu como marido, mas ele se refugiava na beira dos penhascos, olhando, tristemente chorando, né, sobre as ondas do mar. Ou seja, você tem nessa pequena passagem, essa pequena cena, toda uma coleção de chaves de leitura desse poema que falam muito, tanto sobre o processo criativo do autor, quanto sobre possibilidades, não só de leitura dessa Odisseia, mas de como o Kazantzakis teria feito a ponte com a Odisseia antiga. Ok? Muito obrigado mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.